Bem-vindos, pessoal da Univesp, a mais uma aula da disciplina Controle Estatístico da Qualidade. Hoje nós vamos falar sobre controle estatístico da qualidade em si, mostrando como gráficos e cartas de controle podem ser utilizados de maneira a controlar a variabilidade do processo e também a ajudar a definir causas de defeitos e de variações. A coisa mais importante que a gente deve ter nesse início é o conceito de processo, tá? O processo pode ser, resumidamente, dito como entradas, uma transformação que agrega valor à matéria-prima e uma saída, tá? Toda essa transformação, obrigatoriamente, ela tem que agregar valor à matéria-prima para que seja considerado um processo, tá? Esse processo tanto pode pegar uma matéria-prima física, como sendo, por exemplo, minério de ferro, transformando em lingotes e ferro fundido e até aço, ou então pode ser uma resposta, né, que a gente possa ter para transformá-la em algo com valor agregado, linkando como se fosse uma consultoria, tá? Bom, em termos bem básicos, a gente pode diferenciar essa inspeção estatística durante o processo como inspeção de recebimento, inspeção de processo e inspeção de produto, tá? Bom, os americanos, durante muito tempo, no início do século passado, baseavam muito seu controle da qualidade em termos de inspeção do produto, tá? Não davam muita bola aos outros tipos de inspeção. A ideia era controlar a qualidade do produto final para que esse produto não chegasse no cliente com algum tipo de defeito, gerando o que a gente chama de falha externa, ok? Edward Deming, um dos gurus da qualidade, já citados nesse curso e em outros, tamanha importância que teve, foi para o Japão na década de 50, dos anos 50 e 60, para dar apoio na reconstrução do Japão pós-guerra mundial, tá? E mostrou para os japoneses que a melhor ideia que se tinha de controle era inspecionar o processo. Garantindo a qualidade do processo, essa qualidade já ia embutida no produto final, não se tornando necessário mais fazer a inspeção do produto. Ainda assim, existia uma forte vertente da inspeção de recebimento, tá? Até os anos 70, quando algumas empresas desenvolveram outros sistemas, e isso hoje já está em queda, virando a auditoria do fornecedor. Mas esses pontos de inspeção sempre foram um dos calcanhares de Aquiles das empresas. Como fazer essa inspeção? Como tirar medidas? Onde estão essas medidas de importância do processo? Como transformar esses dados em algo com valor agregado para que a gente pudesse fazer esse controle. Apesar de ser um calcanhar de Aquiles, um homem em 1924 chamado Walter Shewhart já começou com essa ideia. Tá? Ele disse conceitos de variabilidade dentro de um processo. Tá, ok? Ele sempre dizia dois produtos ou características nunca são exatamente iguais, pois qualquer processo contém muitas fontes de variabilidade. Dentre todos os processos, essa é uma grande verdade. Nem o processo mais perfeito que a gente conhece, tá, deixa de ter variabilidade. Muitas pessoas concordam que o processo mais perfeito que se tem conhecimento é a natureza. A natureza, ela consegue ter de uma perfeição ímpar e de uma complexidade tamanha que qualquer processo fabril que nós temos hoje, comparado à natureza, podíamos classificá-lo como um brinquedo de criança, de tamanha simplicidade que tem perto de qualquer processo natural que tenha. Pois então, veja só, se eu pegar um terreno, plantar árvores da mesma cepa, do mesmo tipo, da mesma família, tá? No mesmo solo, sob as mesmas condições climáticas, os mesmos nutrientes dentro desse solo, ok? Depois de passado um tempo, eu for lá com uma fita métrica, um instrumento de medição melhor, e tentar medir o diâmetro do tronco das árvores, eu não vou encontrar nenhum igual. Vamos então modificar um pouco esse exemplo. Eu vou lá e vou contar o número de folhas que cada árvore tem, e elas também não serão iguais. Vamos mudar do reino vegetal para o reino animal. Vou olhar um cardume de peixe normalmente parece muito igual à primeira vista. Mas, quando eu olho bem de pertinho para ele, tá, ele também tem suas diferenças. Então, se os processos mais evoluídos já têm variabilidade, imagine os outros. E Shewhart colocou isso muito bem.
tá? Pode ser grandes, pode ser pequenas, mas elas sempre estão presentes. E essas variabilidades do processo, elas geralmente têm uma distribuição que a gente chama de distribuição de probabilidade normal. Essa distribuição diz pra gente que essa variabilidade vai estar focada numa média, no meio, mas ela tem uma parte de produtos que vão acima da média e uma parte abaixo da média. Pela curva da distribuição normal, 50% acima e 50% abaixo. Tá? A gente já tem esse nome de distribuição normal porque ela está sempre acontecendo, é natural dela acontecer. E aí a gente vai dizer o que causa essa variação, o que leva 50% acima, 50% abaixo dessa variação. Bom, uma dessas causas são chamadas causas comuns de variação, que elas são inerentes ao processo. Tá? Tem origem sistêmica, ou seja, são repetitivas, sempre estão a cargo de serem diminuídas pelo engenheiro do processo ou gerente do processo. As soluções normalmente são a longo prazo. E a capacidade de atender a faixa do cliente fica comprometida. Tá ok? Essas causas comuns de variação, elas são as mesmas causas que, por exemplo, no processo natural, levam as árvores a ter diâmetros de tronco diferentes. Tá ok? Agora, quando um processo sofre uma variação extrema, ele tem uma modificação da sua distribuição normal. Essa modificação pode ser em torno de localização, quando a gente tem uma mudança na média, de dispersão, quando há uma mudança de variabilidade, e de forma, quando essa mudança é tão severa que acaba modificando aquele comportamento da distribuição normal. Normalmente, essa causa de distribuição é chamada de causa especial de variação. Tá? Elas são variações atípicas, presentes nem sempre no processo, têm origem local, normalmente são pontos isolados e não o processo como um todo. Tá? O operador ou supervisor de processo é capaz de resolver esse problema e sanar essa causa especial de variação. A solução, portanto, ela se torna a curto prazo, tá? E ela mexe muito na estabilidade e previsibilidade do processo. Ok? Bom, pessoal, vamos trocar um pouco em miúdos para não ficar tão disperso assim. O que é uma causa comum de variação? Imaginem vocês que eu tenho que pegar um carro para fazer uma viagem de uma cidade A até uma cidade B. Ok? Esse carro consegue fazer essa viagem, em média, 2 horas. E vamos colocar aí um desvio padrão de 5 minutos. Então é natural que esse carro consiga chegar nessa cidade entre o intervalo entre 1h45 e 2h15. Essa variabilidade dele é normal. O que causa essa variabilidade? São efeitos do próprio carro, tipo de motor, a maneira como o motorista conduz o carro, condições da pista, etc. Causam essa variabilidade. Tá ok? Vamos imaginar que o carro no meio do caminho, num determinado dia, sofra uma quebra, um processo qualquer que leve ele ao atraso. Ele acaba chegando naquela cidade com 3 horas de viagem, tá? Fora daquela faixa que a gente tinha especificado. A gente pergunta, o que aconteceu? Pode ter furado o pneu, o carro pode ter faltado água no radiador e ter superaquecido, pode ter uma pane elétrica, ou seja, é algo que não é natural de acontecer. Acontece esporadicamente. E quando acontece, a gente perde aquela característica de distribuição normal e eu não consigo mais prever o que o meu processo vai fazer. Eu não consigo mais ter aquela previsão inicial de 1h45 a 2h15. Eu perco essa ideia de previsibilidade. É quando eu tenho uma causa especial de variação. Bom, então o controle de processo, ele diz-se controlado ou estável, quando somente causas comuns de variação estão agindo sobre ele. Quando eu tenho uma causa especial de variação, ele está fora de controle estatístico. Ok? Essas causas comuns, elas podem ser reduzidas com o intuito de diminuir a variabilidade como um todo no processo, mas normalmente a responsabilidade é ou do engenheiro do processo ou do gestor do processo, porque demanda um planejamento mais elaborado, uma visão melhor do que está causando essa variabilidade, se é um novo maquinário que está sendo necessário, um novo ajuste de processo, alteração
no fornecedor de matéria-prima, outros parâmetros de processos que precisam ser embutidos e por aí vai. A causa comum não, como a gente viu o exemplo do carro. Podia estar levando uma causa comum, às vezes, uma máquina com parafuso um pouco solto, tá? Um operador que está ali passando mal, que não está no seu melhor dia ou melhor estado de saúde para continuar trabalhando, e isso pode ser rapidamente resolvido e sanado de maneira bem curta. Bom, Stewart já sabia tudo disso e na hora que ele embutiu o controle da qualidade, ele foi relembrar então dos conceitos de distribuição normal. E aí ele fez uso da nossa grande aliada, a estatística. Ele lembrava-se que a média aqui representada por μ, tá? E os desvios entre mais ou menos um desvio padrão, eu tenho 68,26% dos dados dentro dessa faixa e 31,74% fora, tá? Aumentando-se para 2 desvios padrão, aumento de 95,46% dentro e 4,57% fora. E aí, indo progressivamente, tá? Vocês podem ver que eu utilizei aquele exemplo do carro, quando eu falei em 5 minutos de desvio padrão, aquela história do 1,45 e 2,15 é porque eu já estava pensando, ó, dentro desse tempo do carro, 99,73% das viagens vão ocorrer, 0,27 fora. É normal que a gente tenha isso nessa distribuição. E a maioria dos processos obedecem a uma distribuição normal. Stewart também já sabia disso. Mas ele pensou fazer ali uma espécie de um histograma, né, para montar uma distribuição normal, não vai ficar bacana. Eu preciso ter mais dados, eu preciso saber, por exemplo, a que horas que o evento ocorreu, como que ele ocorreu. Né, moçada? Então, olha só, focando comigo aqui, ele transformou aquele histograma num gráfico sequencial. A ideia dele foi, pô, eu posso deitar aquele histograma e transformá-lo num gráfico sequencial. Agora eu consigo ter ideia do tempo, aonde que isso aconteceu, tá? Mas faltava ainda um pouco mais. Faltava ainda atribuir como que alguém vendo aquele gráfico saberia se o processo está sob controle estatístico, ou seja, só sob ações de causas comuns, ou se o processo está fora de controle estatístico, sobre ações de causas especiais. Tá ok? Beleza. Então ele bolou 2 indicadores para solucionar esse problema. Um era o limite superior de controle e o outro o limite inferior de controle. Só para ter uma ideia, mais ou menos, de posição, ele colocou aqui uma linha média. Aí perguntaram, Stewart, meu amigo, como que você vai, então, calcular esse limite superior de controle? Ele, então, recorreu à distribuição normal mais uma vez. Ele falou, ó, o limite superior de controle vai ser minha média, μ, média populacional, mais 3 vezes o desvio padrão, tá ok? E o limite inferior de controle é minha média μ, menos 3 vezes o desvio padrão. E aí a gente vai cair naquela faixa dos tais 99,73% de probabilidade, tá certo? A linha média é um μ só, meu balizador, e depois ele lembrou e falou, ainda vou facilitar um pouquinho mais a vida de vocês. A média amostral, ele é um bom estimador de parâmetro para essa média populacional. A gente também pode utilizá-lo dessa maneira, tá ok? Então, olha só, vamos trocar. E aí, substituindo lá a média populacional pela média amostral, mantendo-se ainda o desvio padrão populacional, né? Mais 3 vezes o desvio padrão, média menos 3 vezes o desvio padrão, e a linha média, a média somente, tá ok? Só que alguém lembrou, falou, Stewart, temos um pequeno probleminha. O cálculo do desvio padrão é isso, é raiz quadrada do somatório de igual a 1 até n de xi menos μ ao quadrado sobre n. Isso todo mundo lembra de estatística. O problema é que já tem gente, ainda nos dias de hoje, quando olha para essa fórmula já sai correndo. Imagine vocês lá em 1924, um operador de chão de fábrica, porque esse era o intuito da carta de controle, falar para ele, meu amigo, você vai ter que calcular isso, sem calculadora, sem tabela, sem nada. Um cara que mal sabia ler e escrever. Tá? Impossível. Então o Stewart voltou para a mesa de projeto dele e falou, não, vou melhorar isso aí, tenho condições de melhorar esse ponto. Então o Stewart lembrou que o desvio padrão populacional podia ser substituído pelo desvio padrão amostral, dentro de uma faixa de amostra, dividido pelo tamanho da amostra, ou seja, a raiz quadrada do tamanho da amostra. Tá ok? Substituiu de novo na fórmula, então a gente tem o quê? Agora, o limite superior de controle é a média mais 3 vezes o desvio padrão da amostra, dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra, e o limite inferior de controle é análogo, somente trocando o sinal para negativo, tá? Aí alguém deve ter virado e falado assim, olha, não adiantou muita coisa, ok?
porque você continuou com tal desvio padrão. Ele falou, realmente, eu vou resolver então esse problema. Então o Shewhart lembrou que era possível fazer uma aproximação, pessoal, do desvio padrão amostral a partir de uma amplitude média sobre o fator D2 que ele é tabelado. E ele é função do tamanho da amostra. Aí já facilitou, né? Porque agora é uma conta mais simples. Então o que ele colocou? Ele colocou que o limite superior de controle era a média mais 3 vezes a amplitude média sobre esse fator tabelado D2 vezes raiz quadrada de n, que era o tamanho da amostra. Tá? Como normalmente a gente trabalha com essa amostra fixa, tá? Eu posso considerar que esse 3 vezes r quadrado D2 ele vai se tornar uma constante, tá? Para o fator A2 tabelado, em função do tamanho da amostra. Então, eu venho e substituo todo esse ponto na fórmula. Mas antes eu gostaria de mostrar para vocês como que ele pensou ou bolou a implementação desse controle dentro das linhas de produção, no chão de fábrica. Então, a ideia dele foi o seguinte, eu vou criar uma tabela, tá? Nessa tabela aqui eu terei o número do lote ou da amostra, eu vou designar aqui um tamanho de amostra, no exemplo que a gente está vendo, o tamanho da amostra é igual a 5, tá? E vou deixar aqui um campinho já para o meu operador calcular a média e a amplitude, que é fácil. Média é somar o 5 dividir por 5, amplitude é só você tirar o maior do menor e estamos em casa, né? Tá tudo resolvido. Aqui estão as formulazinhas aqui embaixo, tá certo? Bom, perfeito, tá ok? Daí o que acontece? Eu posso então fazer a aproximação e substituir por um valor tabelado A2, tá? Que temos em várias tabelas para calcular. Então, o meu operador só precisava saber agora de uma média geral e do fator A2 e amplitude média. O que é essa média, esse x barra barra? Porque, na verdade, quando o Shewhart propõe essa maneira de coletar os dados, aqui já são médias. E aquela média geral vai ser essa média das médias. Isso que a gente chama de x barra barra. Tá ok? Perfeito, tá? Uma coisa que Shewhart não escreveu, não deixou, ou se deixou alguém perdeu, ninguém falou, e que é muito importante, pessoal, é que aquela aproximação anterior que a gente faz do desvio padrão amostral por R barra sobre D2, ela só fica legal, ela só dá uma aproximação bem justa, né, bem próxima do real, quando o tamanho da amostra é igual ou maior a 5. Hoje a gente vai em muitas indústrias, às vezes dando consultoria, dando os cursos, e a gente olha para a carta de controle e pergunta para os engenheiros de produção ou da qualidade, por que você tira 5 amostras, meu amigo? Ele fala assim, olha, eu não sei, desde que eu estou aqui sempre tiramos 5 amostras, sempre funcionou, parece que Deus quis assim, é por isso que é. Não, não é isso. Shewhart, nos primeiros exemplos dele, já usavam 5 amostras, tá? É que ninguém perguntou, ninguém falou e aquilo foi indo, foi indo. Mas a ideia é porque acima de 5 você tem boas aproximações. Então usar aquelas fórmulas com uma média ou uma amostra de tamanho 4, 3, nunca é também uma boa ideia. Tá ok? Beleza. Analogamente, a gente também podia fazer, foi uma ideia grande de Shewhart, tá? Cartas de controle para a amplitude, para tentar medir a variabilidade. Tá, ok? Usando o mesmo princípio da distribuição normal, são calculados em fatores tabelados. Tá, ok? O que modifica um pouquinho aqui a questão dos fatores D maiúsculo 4, D maiúsculo 3, tá? É em função de que a distribuição associada à amplitude é a distribuição do Q quadrado, mas ela pode ser aproximada para uma distribuição normal, desde que o tamanho da amostra for relativamente grande, o que geralmente no CEP é o caso. Tá, ok? Bom, perfeito. E aqui eu vou mostrar para vocês uma síntese, tá? Do tamanho de amostra em função dos fatores que a gente tem. A tabela aqui, na verdade, né, do fator pelo tamanho de amostra. Tá certo? Notem que eu tenho amostras de tamanho 2 até o tamanho 10, tá? E é o tamanho da amostra, aquele x1, x2, x3, x4 e x5. No exemplo que eu passei ali, então, é essa coluninha que eu devo pegar dos valores. O A2 eu vou utilizar para calcular o limite superior e inferior de controle da carta das médias. O D2 eu faço a aproximação da amplitude, né? E o D3 e o D4 aqui é para os limites inferiores de controle da carta das amplitudes. Perfeito? Vamos lá. Mostrar um pequeno exemplo para vocês como implementar isso no dia a dia da fábrica. Então, vejam bem. Os volumes em centímetros cúbicos de garrafas de refrigerante, né, pode ser igual de tubaína, foram medidos a cada meia hora de produção. E os valores encontrados estão listados na tabela a seguir.
pede para a gente construir um gráfico de controle para a média e um para a amplitude e realizar uma análise do processo. A tabela, então, com os valores se encontra nesse momento, tá ok? E aqui eu tenho já calculado a média para cada um da amostra que foi tirada. Amostra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas lembrando que essa coluninha que a gente tem aqui à esquerda, na verdade, pessoal, ela mostra a posição da amostra e não o tamanho dela. O tamanho da amostra é o tamanho 5, tá ok? Aqui é a média e a amplitude. Fazendo, então, cada cálculo, eu chego nos valores, encontrando aquele mesmo valor lá de 0,577 na tabela, né, lá no A2, tá ok? Fazendo todas as continhas, eu chego, então, nos meus limites de controle, para a média e para a amplitude. E após isso, é só colocar no gráfico, tá ok? Notem que o gráfico ele tem aqui essa parte do limite superior de controle, inferior de controle, no verdinho a linha média, tá? E cada média dos 5 pontos da amostra, tá? A média, ela é plotada no gráfico. Essa parte aqui superior é o gráfico da média, aqui o gráfico da amplitude. Nesse gráfico superior, okay, eu estou tentando enxergar onde eu tenho movimentação de média, alteração da média. Se a minha causa especial está afetando a média, eu vou ver por esse gráfico. Se a minha causa especial está afetando pela amplitude, né, pela variabilidade, eu vou ver por esse gráfico. A ideia que Shewhart colocou era que um ponto fora dos limites do controle gerava um processo fora de controle. Se estivesse dentro dos limites, estava tudo ok. A princípio, nesse exemplo, o processo está sob controle estatístico. Com o passar do tempo, novos métodos de se identificar processos dentro e fora de controle foram aparecendo de outros cientistas e de outros autores que foram embutindo isso. E até crítica a cada um desses métodos. Mas nós vamos discutir cada um desses métodos e o que cada um implica nesse controle de processo numa próxima aula. Abraço e até mais, pessoal!